Boa noite. Há muitas interpretações sobre criaturas que vivem nas sombras, e alguns apontam para arquétipos presentes no folclore mundial. Há algo na lenda que remete à crença macabra da figura sombria espreitando os vivos. Essa crença era algo comum na Europa medieval, quando camponeses acreditavam que a morte visitava os vilarejos, observando suas vítimas poucos dias antes delas serem chamadas por sua foice. Séculos atrás, um artista chamado Hans Robert produziu várias obras tendo como tema central a dança da morte, o momento em que a morte conduz as suas vítimas em fila para o além. A ideia de uma criatura que persegue crianças também não é nada nova ao longo dos tempos. Lendas como o bicho-papão foram muito difundidas nas mais diferentes culturas, assumindo inúmeras formas e aspectos. O bicho-papão sempre foi uma alusão assustadora para que as crianças não acreditassem em estranhos, uma forma de educar através do medo. Recentemente, lendas urbanas e mitos começaram a se manifestar no mundo real, ou pelo menos é o que algumas pessoas acreditam. Em novembro de 2009, um rapaz telefonou para um programa de rádio ao vivo a respeito de pessoas com problemas psiquiátricos para relatar que sua namorada sofria alucinações com a criatura, semelhante ao Slenderman. Esse telefonema deu início a dezenas de outras ligações com pessoas afirmando terem testemunhado algo semelhante ou conhecer alguém que via algo parecido. Uma das pessoas que telefonou foi uma moça chamada Joan, que contou alguns detalhes sobre a sua infância cheia de abusos e negligência, até começar a relatar visões de uma entidade que a apavorava desde os 5 anos de idade. Assim, ela contou: "Eu o vejo desde que era uma menina, essa coisa demoníaca. Ele é como uma sombra muito alta, não tem rosto, e seus braços são muito longos. Eu sinto quando ele vai aparecer. Posso senti-lo quando ele está por perto. Consigo vê-lo no canto dos meus olhos, esticando aqueles longos braços para me tocar, mas quando viro, ele não está mais lá. Mas de alguma forma eu sei que um dia eu vou me deparar com ele, e então ele vai me apanhar, e eu vou morrer." John Wayne afirmou que jamais havia ouvido falar na lenda desse tal Slenderman. Antes de terminar a ligação, aos prantos, ela disse: "Eu tenho medo do que pode acontecer se ele me alcançar. Eu fico com tanto medo ao ponto de não conseguir me mover. Às vezes, eu penso que estou enlouquecendo. Tem noites que eu não consigo dormir e a qualquer som faz com que eu dê um salto da cama. Eu estou tão assustada. Preciso de ajuda, é claro." À primeira vista, essas ligações não parecem mais do que brincadeiras de mau gosto feitas por pessoas que conheciam a lenda urbana e que queriam apenas espalhar o boato. Mas então sobreveio um caso inesperado em janeiro de 2009, a serviço da linha de apoio AOS Suicidas de Baltimore, Maryland, recebeu a ligação de um rapaz que se identificou como Mike, dizendo que era perseguido por uma entidade estranha ou uma sombra alongada, e que pensava em cometer suicídio por não aguentar mais aquela situação. A ligação foi gravada, e após alguns minutos de conversa, Mike desligou o telefone abruptamente. Não seria nada demais. É certo que a polícia de Maryland, no dia seguinte, encontrou o corpo de um rapaz chamado Michael Covarda, que cometeu suicídio se atirando do alto de uma ponte. Para alguns, Mike seria a pessoa que ligou para a linha de apoio em busca de ajuda. O caso ganhou certa notoriedade, e a entrevista de canais de televisão com parentes e amigos do suicida apuraram que ele sofria de depressão profunda e tomava medicamentos para o controle de ansiedade. Então vem a pergunta: será que a ficção está invadindo a realidade e a imaginação das pessoas? Será que a lenda urbana realmente está afetando a mente de pessoas sensíveis e naturalmente propensas a acreditar na existência dela? Algumas pessoas têm pesquisado as raízes dessa lenda urbana. Eles acreditam que seu suposto criador, Victor Serge, teria se inspirado em algo sobre o qual ele próprio ouviu falar, e que o Slenderman não seria uma criação sua, mas algo que já existiu muito antes. Para reforçar essa teoria, apontam para histórias envolvendo a grotesca entidade. Anteriores a 2009, ano que ela supostamente foi inventada por um conhecido explorador do sobrenatural que comandava um programa de televisão na TV a cabo americana, apresentou um especial sobre o Slenderman. Em um dos blocos, havia uma mulher que dizia ter tido encontros paranormais com a criatura e foi entrevistada. A mulher
que preferiu não se identificar pelo nome verdadeiro e ser chamada apenas de Mary, disse que tinha experimentado vários encontros com a misteriosa entidade, uma criatura sombria, com a face distorcida e longos braços que se esticavam. Mary contou que via a criatura desde sua infância, nos anos 90, quando vivia com a família em um raio. Após tratamento psicológico, acabou reprimindo essas lembranças, esquecendo o que havia acontecido. Mas essas memórias começaram a retornar quando ela teve uma nova experiência, já vivendo em Los Angeles. Ela contou ter visto o Slenderman em uma garagem rotativa no centro da cidade, observando à distância. Ela disse que a experiência foi tão traumática que ficou congelada, sem ação. Precisando da ajuda de pessoas que a encontraram inconsciente, Mary buscou ajuda de especialistas que, através de hipnose, apuraram que ela tinha várias lembranças reprimidas da criatura. Mary aceitou ser hipnotizada no programa, a fim de contar sua experiência e, sob o efeito de transe, relatou a traumática experiência, descrevendo aos prantos o horror que sentia diante da diabólica entidade. Ele não tem rosto? Ah, meu Deus, ele não tem rosto. Os braços dele. Eles estão se esticando, vindo para mim. Oh, não. Socorro! A onda do Slenderman continuou se espalhando, sendo explorada pelas redes e programas de televisão que se esforçam para encontrar alegadas testemunhas da ação da criatura. Um senhor de meia-idade chamado Jasper Talbot, morador de Denver, contou uma história que teria ocorrido em meados dos anos 50. Uma história que o marcou para sempre. Quando eu era criança, com 5 ou 6 anos, morava com meus pais em uma casa nos limites da cidade, perto de uma floresta. Tínhamos um depósito de carvão nos fundos da propriedade, em um terreno cercado em uma ocasião. Meu pai mandou que eu e minha irmã mais velha buscássemos um saco de carvão. Eu odiava aquilo, mas foi. Lembro até hoje que quando nos aproximamos, nosso pastor alemão estava latindo. Encontramos a porta do depósito semi-aberta e tivemos uma sensação desagradável, como se alguém estivesse nos observando. Ficamos parados por alguns instantes, com medo de nos virar enquanto o cachorro rosnava e latia. Minha irmã então me segurou forte pela mão, apertando-o com muita força. Sua face estava petrificada, a boca aberta em um grito que não conseguia sair e os olhos arregalados com um terror que não tenho palavras. Eu olhei na direção em que ela estava voltada e então ouvi também. Era horrível. Estava nos observando por cima da cerca, que media quase 2 metros de altura. Mesmo assim, era tão alto que a cerca só chegava na metade de seu peito. Ele vestia uma espécie de terno preto. Seu rosto era um borrão de sombras onde só era possível ver uma silhueta escura. Mas o pior era os braços, pareciam 2 longas cobras que serpenteavam se erguendo por cima da cerca. Os dedos tão longos que iam até quase o chão. Ele não disse nada, mas quando os braços se esticaram ainda mais, consegui gritar e minha irmã rompeu o transe em que estava. Nós corremos para casa sem olhar para trás. Corremos até entrar pela porta aos berros, dizendo que o diabo estava atrás de nós. Meu pai foi até lá fora, e ele sabia que seus filhos não eram mentirosos e que deveriam ter realmente visto alguma coisa que os assustou terrivelmente. Ele levou com ele a arma e voltou alguns minutos depois, com uma expressão pálida e perturbada. Meu pai sempre foi um homem sério e rígido que serviu na Coreia e viu algumas coisas realmente terríveis. Ele mandou que minha mãe ligasse para a polícia e trancasse a porta, e até o momento que a viatura chegou, montou o guarda na janela em silêncio. Meu pai nunca disse o que encontrou e se limitou a dizer que nosso cachorro havia fugido. Eu sempre soube que alguma coisa o havia perturbado muito e que nosso cão não iria simplesmente embora. Nós vivemos naquela casa por mais alguns meses e nos mudamos para uma outra mais próxima da cidade. Não sei até que ponto a decisão foi motivada pelo que aconteceu, mas tenho certeza que aquilo teve influência. Quando eu li a respeito dessa coisa que as pessoas estão falando, eu reconheci imediatamente. Nunca esqueci o que vi e sei que não imaginei nada daquilo. Então, o que está acontecendo? Encontros com uma entidade semelhante ao Slenderman poderiam estar acontecendo há décadas. Será que existe algum fundo de verdade nas narrativas feitas pelas testemunhas? Haveria uma presença demoníaca tomando forma para assustar crianças e fazer adultos desaparecerem para sempre? O Slenderman é uma lenda recente. Sabemos como e onde ele surgiu,
Mas será que ela deixou de ser lenda e se tornou algo mais? Talvez nunca saibamos ao certo. O mais provável é que nada disso seja verdade. Mas como saber ao certo o que a espreita na escuridão? Boa noite.